Boa tarde, meu nome é Eduarda Vila e eu vou apresentar para vocês a Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. O crime é uma violação de direitos. Assim, é considerado um crime ambiental todo e qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o ambiente, sendo flora, fauna, recursos naturais e o patrimônio cultural. De algumas disposições gerais. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas na medida da sua culpabilidade, bem como diretor, administrador, membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Ou seja, quando a pessoa souber que tem alguém cometendo um crime contra o meio ambiente e mesmo assim não tentar evitar que isso aconteça, ela também acaba sendo culpada. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. E poderá ser considerada pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Da aplicação da pena. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente ela vai observar a gravidade do fato, os antecedentes do infrator e a situação econômica do infrator, caso seja dada uma multa em valor de dinheiro. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando se trata de algum crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime que indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. As penas restritivas de direitos são prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação. Ou seja, o condenado vai trabalhar para a comunidade, preferencialmente fazendo aquele lugar ficar novo novamente, ou seja, restaurar o local. As penas de interdição temporária de direitos são a proibição de condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações pelo prazo de 5 anos, no caso de crimes dolosos, de 3 anos, e no caso de crimes culposos. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privativa com fim social, de importância fixada pelo juiz. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. São circunstâncias que atenuam a pena. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, arrependimento do infrator, comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental e colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. São circunstâncias que agravam a pena. Reincidência nos crimes de natureza ambiental e ter o agente cometido alguma infração. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos.
E a multa sempre vai ser calculada pelos critérios do Código Penal. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Elas são aplicáveis isoladas, cumulativas ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3, que é multa, a restrição de direitos e a prestação de serviços à comunidade. As penas que são de restritivas de direitos da pessoa jurídica são suspensão parcial ou total das atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade e a proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Capítulo 3. Da apreensão do direito, do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime. Então, quando a infração é verificada, são apreendidos os produtos, ou seja, também os animais, pode ser madeira, pode ser tudo que foi cometido no crime. E lavra-se os autos. Então, os animais são libertos, ou eles vão para algum zoológico, ou eles acabam em alguma instituição. E os produtos perecíveis ou madeira são doados a instituições, como, por exemplo, hospitais públicos. Produtos ou subprodutos da flora serão doados a instituições científicas ou destruídos. E os instrumentos utilizados na infração serão vendidos e são garantidos de reciclagem. Capítulo 5. Dos crimes contra o meio ambiente. Seção 1, que é o dos crimes contra a fauna. São as agressões cometidas contra animais silvestres, nativos ou em rota migratória, como a caça, pesca, transporte e comercialização sem autorização, os maus tratos, a realização de experiências dolorosas ou cruéis com animais quando existe outro meio, independente do fim. Também estão incluídas as agressões aos habitats naturais, como a modificação, danificação, destruição do ninho, abrigo ou do próprio criadouro. A introdução de espécimes animais estrangeiros no país sem a devida autorização também é considerado um crime ambiental, assim como a morte de espécies devido à poluição. Dos crimes contra a flora: causar destruição ou dano à vegetação de áreas de preservação permanente em qualquer estágio ou as unidades de conservação. Provocar incêndio em mata ou floresta, fabricando, vendendo, transportando ou soltar balões que possam provocá-los em qualquer área. Extração, corte, aquisição, venda, exposição para fins comerciais de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem a devida autorização ou em desacordo com esta. Extrair de florestas de domínio público ou de preservação permanente pedra, areia, cal ou qualquer espécie de mineral. Impedir ou dificultar a regeneração natural de qualquer forma de vegetação. Destruir, danificar, lesar ou maltratar plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Comercializar ou utilizar motosserras sem a devida autorização. Da poluição e outros crimes ambientais. Então, todas as atividades humanas, elas produzem poluentes, os lixos, os resíduos e afins. No entanto, apenas será considerado crime ambiental passível de penalização a poluição acima dos limites estabelecidos por lei. Então, além dessa, também é criminosa a poluição que provoque ou possa provocar danos à saúde humana, a mortalidade de animais e destruição significativa da flora, assim como aquela que torne os locais impróprios para uso ou ocupação humana, poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público e a não adoção de medidas preventivas em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. Dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural.
São as condutas que dificultam ou impedem que o poder público exerça a sua função fiscalizadora e protetora do meio ambiente, seja ela praticada por particulares ou por funcionários do próprio poder público. Comete crime ambiental o funcionário público que faz afirmação falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização ou de licenciamento ambiental, ou aquele que concede licença, autorização e permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende de ato autorizado do poder público. E também comete crime ambiental a pessoa que deixar de cumprir a obrigação de relevante interesse ambiental, quando tem o dever legal ou contratual de fazê-la, ou que dificulta a ação fiscalizadora sobre o meio ambiente. Dos crimes contra a administração ambiental. São infrações administrativas quaisquer ações ou omissões que violem regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. O poder público, no exercício do poder fiscalizador, ao lavrar o auto de infração de apreensão, indicará a multa prevista para a conduta, e, se for o caso, as demais sanções estabelecidas no decreto. A aplicação de sanções administrativas não impede a penalização por crimes ambientais, se também forem aplicáveis ao caso. E qualquer pessoa, ao tomar conhecimento de alguma infração ambiental, ela poderá apresentar representação às autoridades integrantes no Sistema Nacional do Meio Ambiente. E uma curiosidade é sobre os balões, que dentre os crimes cometidos contra a flora é um dos mais notórios. Ele traz grandes riscos e muitos prejuízos que poderá provocar, principalmente na época da festa junina, que é a época da seca. Antes era só uma contravenção e agora é considerado crime. O artigo 42 estabelece que fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação é crime, com penalidade de 1 a 3 anos de detenção e ou multa. Sendo a multa de R$ 1.000 a R$ 10.000 por balão. E seria isso, então. Muito obrigada pela atenção de vocês.